Estamos praticamente vivendo uma guerra comercial. E é sobre isso que eu venho falar aqui nesse vídeo. O que é que os Estados Unidos está procurando ali com a China, quando ele taxa a China em 145% e a China devolve essas tarifas em 85%? Quais são as desvantagens e as vantagens para os americanos e como isso impacta os consumidores, as pessoas no geral? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, né? Sobre isso que eu quero te explicar. Pessoal, eu quero usar um exemplo do Brasil. No início do ano, quando o Trump... No início de abril, quando o Trump pega suas tábuas e mostra lá todas as economias que ele andou tarifando, ele tarifa o Brasil em 10%. Ou seja, lá tem que o Brasil tarifa os Estados Unidos 10%, e os Estados Unidos devolveu essas tarifas aí também em 10%. O que isso significa? Vamos supor que eu sou um cidadão americano, moro nos Estados Unidos e eu quero comprar do Brasil minério de ferro. Antes eu comprava do Brasil por R$100. Agora, como os Estados Unidos aumentou essa tarifa em 10%, eu vou comprar por R$110. Eu vou comprar mais caro. Primeiro eu quero falar das vantagens na visão do Trump e depois eu vou falar das desvantagens, tá? Focando aqui primeiro somente nas vantagens. Eu vou comprar por R$110, ou seja, eu compro mais caro. Quando a gente vê os Estados Unidos colocando uma tarifa a 145% dos produtos chineses, aí os Estados Unidos estão aumentando muito o preço do que os consumidores americanos compram da economia chinesa. Então, se os americanos quiserem comprar da economia chinesa, vai entrar muito caro nos Estados Unidos, tá? Ou seja, quando o Trump faz isso, ele está impedindo ali o comércio entre China e os Estados Unidos. A gente está vendo aí matérias dizendo que a China está procurando novos mercados, justamente para poder fazer negócios, já que quando os Estados Unidos impede essa vinda dos produtos chineses para dentro da sua economia, ele ataca a China aí. Por exemplo, ano passado a China envia para os Estados Unidos, que de fato ela enviou 438 bilhões em produtos. Quando ele aumenta essa porcentagem aí, essas tarifas, ele impede esse comércio. A China, pessoal, os Estados Unidos colocou essa tarifa aí, ela foi procurar fazer negócio com a Europa, já que a Europa também tem consumidores lá, tem 449 milhões de consumidores que vão atender essa demanda aí dos chineses. Porque os chineses, eles têm uma produção, né, é uma produção alta e só a sua economia interna não vai consumir toda essa produção do mercado chinês, né? Que o mercado chinês é muito grande. Então, eles têm que procurar outros consumidores, né? Justamente para poder eles venderem e não terem esse prejuízo. Então, é essa uma das táticas do Trump. Percebe que depois, quando a China começou a responder o Trump, ele começou a focar mais na China e deixando meio as outras economias de lado. O Trump também faz isso como uma estratégia de jogo político. A gente vê que depois, quando ele começou a aumentar essas tarifas, ele falou, olha, tem um bocado de presidente, tem um bocado de líder querendo entrar em contato comigo para poder negociar essas tarifas. Nós vemos também que ele fazendo isso, ele também protege a indústria nacional do seu próprio país, já que ele impede dos consumidores comprarem produtos de fora e agora vão ter que deixar o dinheiro na economia americana, comprando aqui dos americanos que são mais baratos, né, das próprias empresas americanas. Então essas são as vantagens para o Trump. Nós vemos que o Trump ele anda muito preocupado com os chineses. Por quê? Se a gente pegar aqui os dados, no início dos anos 2000, a gente vê que a China ainda não era uma economia tão grande como é hoje. Ainda era uma economia ali em desenvolvimento, tá? Só que aí, o que é que acontece? A China, ela antes, quem ocupava a maior parte do mercado era os Estados Unidos. Os Estados Unidos fazia comércio praticamente com o mundo todo. E depois que a China começou a crescer, nós vemos que no ano de 2024, a China está fazendo mais comércio do que os americanos. Então o Trump está vendo esse desenvolvimento chinês, esse crescimento chinês e está ficando preocupado. Porque na verdade nós vemos que a China está cada vez mais próximo de se tornar a maior economia do mundo.
e os americanos não querem isso. Então o Trump, olhando para isso, fica com o pé atrás. Opa, a gente precisa dar um freio na China. Portanto, ele quer, claro, fazer negócio com outros países, mas a preocupação maior dele é com a China. Nós temos também, pessoal, agora nós vamos falar sobre as desvantagens. Qual é a desvantagem? Ora, a desvantagem é os americanos vão comprar produtos mais caros, né? Os consumidores americanos, cidadãos americanos, vão comprar produtos mais caros. Inclusive, uma das desvantagens também é o próprio agronegócio americano, que a gente viu que o agronegócio americano ele vende muito para a China, né? Então a preocupação dos agricultores, dos fazendeiros americanos é justamente se a China ainda vai querer continuar comprando dos Estados Unidos. Teve até um fazendeiro de lá que disse que ia ver como é que ia ficar a situação, mas que ia confiar ali no Trump, né? Achando que, na visão dele, que o Trump está fazendo melhor para o seu país, que isso é uma estratégia do Trump. Nós temos também, pessoal, que tem empresas que dependem justamente de algumas ferramentas que vêm da China. Então, quando essas empresas dependem dessas ferramentas que vêm da China, elas vão não querer, mas não ter mais como comprar da China, já que o preço vai estar muito alto ali para importação. Ou seja, isso também vai acabar prejudicando as empresas que compram os produtos da China. Então, tem as desvantagens, mas também tem as vantagens, né? Uma balança, esse jogo tarifário do Trump. E a China falou que não ia recuar de jeito nenhum. Então, a gente vai ver os próximos capítulos de como vai ficar essa guerra comercial. Se eles vão negociar por tarifas mais baixas ou não. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal.